Bem, bom dia, professora. O nosso grupo vai apresentar o seminário com o tema Bioengineer Microbes for Soil Health Restoration, Present States and Future. O grupo é composto pelo Cauê, eu, Eduardo e o Igor. Bem, o artigo começa dando um panorama geral de como está a qualidade do solo e ele começa a relacionar isso diretamente à vida dos organismos. Ele enfoca principalmente nos organismos como bactérias e fungos microscópicos. E como isso também pode trazer vantagens diretas na melhoria da qualidade do solo, visto que eles são capazes de disponibilizar nutrientes específicos que podem ajudar a melhorar a manutenção do solo e a sua saúde, aumentando assim a fertilidade e o desempenho do solo. E ele também começa a introduzir compostos de remediação, visto que esses organismos também são capazes de degradar compostos tóxicos e orgânicos. Bem, continuando, como eu já falei, o artigo traz o uso de micro-organismos para degradar os compostos tóxicos e as matérias orgânicas, visto que é comum ter algum tipo de infecção por mercúrio ou metais pesados devido a descarte incorreto de resíduos ou coisa do tipo. E o uso de micro-organismos é importante porque com eles você pode fazer a manutenção dos ciclos biogeoquímicos para cada região, aumentando a disponibilidade de fósforo ou de nitrogênio, que é muito importante no crescimento das plantas. E isso está diretamente relacionado a usar tipos específicos de bactéria com alto potencial de manutenção do ciclo biogeoquímico e de distribuição desses nutrientes, assim como o potássio, né? Ou seja, que são substituiriam os fertilizantes NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. E também existem superbactérias que são capazes de dar uma ampla gama de substâncias xenobióticas, que são essas substâncias que são tóxicas ao meio ambiente e que não deveriam estar ali no solo. Bem, seguindo o artigo agora começa a correlacionar diretamente os micro-organismos à fertilidade e é trazida uma técnica que é chamada de Plant Growth Promotion Rhizobacteria, ou PGPR, né, utilizando a sigla em inglês, e se trata basicamente de utilizar rizobactérias em conjunto com plantas de uma forma específica, a fim de promover um maior crescimento da planta, visando que a bactéria disponibilize os micronutrientes necessários à planta de uma forma específica. Então, se uma planta precisa, sei lá, mais nitrogênio do que fosfato, ela vai disponibilizar mais nitrogênio do que fosfato nessas proporções diferentes. Isso também pode ser utilizado como uma técnica de rizorremediação, porque as bactérias ali vão ser capazes de degradar os compostos tóxicos do solo, disponibilizar nutrientes que vão ser úteis à planta e assim promovendo uma remediação daquele ambiente e possivelmente aumentando também a saúde e também os impactos econômicos. Por fim, essa capacidade das rizobactérias de degradar compostos é dada através de enzimas específicas. Então, atualmente, os pesquisadores também buscam determinar quais enzimas são essas para poder fazer algum tipo de engenharia metabólica, engenharia genética, para que você possa cada vez mais ter bactérias específicas de planta para planta e para cada caso de remediação para poder melhorar o ambiente. Eu vou falar um pouco da saúde do solo por biorremediação. Abordagens que podem ser feitas são as alterações das enzimas, que podem, para elas poderem ter maior afinidade com os seus substratos, a regulação da enzima, ou seja, a modificação de genes relacionados à sua regulação para que ela seja mais expressa, o acompanhamento do processo do começo até o final, onde o ambiente já está recuperado, e o monitoramento, ou seja, a modificação dos organismos para que eles possam mostrar antes as modificações que estão sendo feitas no ambiente, a fim de que possam ser detectadas e combatidas antes. Falando da remoção de metais pesados do ambiente, a bioacumulação e a bioabsorção são dois dos métodos utilizados. A bioacumulação consiste no aprisionamento dos metais por enzimas dentro do citoplasma das células, e a absorção é esse aprisionamento também, só que no exterior da célula ou pela secreção, pelas secreções do organismo. Alguns exemplos são as ferretinas, encontradas nessa espécie de verme, que podem atuar tanto no transporte quanto no armazenamento de metais pesados. A metalotionenina,
que em um estudo ela foi expressa no exterior da célula e o resultado demonstrou que ela foi 3 vezes melhor do que se ela estivesse dentro do citoplasma. E esses dois últimos exemplos temos exemplos de secreção. O primeiro é a redutase do cromo, que passa reduz o cromo 6 para cromo 3 e possibilita a formação do hidróxido de cromo. E a redutase é expressa por essa bactéria que reduz o mercúrio de mercúrio 2 para mercúrio 0. O interessante é que essas bactérias que causam a redução dos metais e que pode acabar para a formação de hidróxidos, elas têm a capacidade de soltar, por exemplo, ácido lático de forma simultânea a fim de equilibrar o pH do meio em que ela está. A degradação de pesticidas é importante principalmente para a recuperação do solo em plantações. Alguns exemplos são a expressão do gene ATZ, que codifica para a proteína atrazina clorohidrolase, que digere a atrazina, que é um pesticida largamente utilizado e foi expressa em E. coli. Entre outros exemplos de digestão de organofósforos, metilparationa, HCH. Outro exemplo interessante de citar é a expressão do LINA e MPD, que são genes que codificam para proteínas que digerem organoclorina e organofosfato. E o interessante é que eles foram expressos simultaneamente em E. coli ao mesmo tempo. Por fim, temos a degradação de hidrocarbonetos, que é importante no combate à poluição por óleos e por petróleo. Alguns exemplos são a expressão de um gene em Acinetobacter na cepa S30, que possibilitou a ação de biorremediação dela ao mesmo tempo que ela participa do monitoramento. Isso quer dizer que ela explicita melhor as modificações no solo e possibilita um melhor monitoramento da área. A cepa M145 de Streptomyces também teve um caso de overexpressing da proteína que digere hidrocarbonetos, isso quer dizer que ela foi bastante expressa e aumentou a eficiência do processo de digestão. Outra cepa de Acinetobacter, que foi modificada pelo gene de uma outra bactéria, possibilitou que ela pudesse digerir os alcanos. Outra cepa foi a de Pseudoalteromonas TAC 125, que minha câmera está na frente, mas possibilitou que ela pudesse digerir compostos aromáticos. E por fim, algumas espécies de Sphingobium e Sphingomonas, que são gêneros de bactéria, elas apresentaram genes capazes de expressar proteínas que digerem hidrocarbonetos policíclicos e heterocíclicos aromáticos, que são compostos bastante perigosos e podem até chegar a provocar o aparecimento de cânceres. Então, o artigo ele traz coisas muito claras para desafios que a gente poderia encontrar em lançar no ambiente um organismo geneticamente modificado, né, que tenha sofrido engenharia genética. Então, no lado do ambiente, né, os desafios relacionados ao ambiente que ele foi solto, a gente teria vários problemas, como pH, temperatura, competição de outros micro-organismos que estão ali, ou até mesmo variações completamente inesperadas que pode ter, tanto de clima quanto de possíveis predadores, talvez, para aquele micro-organismo. Pode ser que, né, possa ter um protozoário que você não imaginou que teria ali, que ele pode vir se tornar um predador do seu micro-organismo. Então, tem, né, diversos problemas. E aí, o artigo mesmo ele traz algumas soluções que podem ser usadas para quando você se trata de organismos geneticamente modificados, que é a preparação de hospedeiros recombinantes capazes de sobreviver a um ambiente em situações extremas
A gente tem diversos micro-organismos chamados de extremófilos que conseguem sobreviver a situações extremas, então não seria um desafio transformar micro-organismos de interesse nosso, de interesse biotecnológico, para condições extremas. Então a gente conseguiria usar o mesmo material genético ali. E também a gente poderia, em eventuais testes de ambiente, verificar a exposição desse ambiente a problemas de climas futuros. Então a gente conseguiria prever os problemas que aconteceria para poder ir modificando o nosso microorganismo e fazendo ele ser uma situação um pouco mais interessante para a gente e interessante para ele, né? Então ele estaria preparado a todos os problemas que aquele ambiente poderia gerar. E também tem alguns problemas envolvidos, alguns desafios envolvidos com a engenharia genética, que podem ser realizados através de técnicas de biotecnologia. Então, problemas como o plasmídio, se aquele plasmídio que você está usando é compatível, se o tanto de plasmídios que você tem, ele é útil, ele serve, né, ele é um tanto suficiente. Tem problemas de instabilidade na recombinação do DNA. Então, às vezes, aquele DNA recombinante, aquela proteína recombinante não vai conseguir ser expressa de forma correta no indivíduo, ou pode ser que até seja expressa em laboratório, mas não seja expressa em sistema ambiental, porque as situações do laboratório, quando você testa e expressa coisas em laboratório, você deixa a bactéria em um ambiente extremamente agradável, extremamente confortável para ela, e que numa situação de ambiental, né, uma situação de livre, ela não vai ter todas as condições que você consegue controlar dentro de um laboratório. Então, esse problema de estabilidade num ambiente livre é um desafio que tem que ser levado em consideração. E formulação dos componentes, então como que esse componente vai ser gerado e tal. É, a efetividade realmente da expressão do gene que você quer. Então, todos esses fatores são desafios que a gente tem que lidar. E isso aí a gente pode resolver usando técnicas de modificar o cromossomo, modificar o DNA genômico da bactéria, do microorganismo que a gente tem interesse, o que facilitaria um pouco o processo. Tipo, não facilitaria em modificar, porque esse modificar o DNA genômico é um pouco mais complicado, mas facilitaria na adaptação dela àquele DNA exógeno, aquele DNA de fora dela. Também a gente poderia usar os sistemas de regulação do gene, que a gente já conhece, que poderia ajudar a gente, produzir um pouco mais de reguladores no próprio plasmídio que a gente vai colocar, por exemplo, ou modificar o próprio genoma para ele ter esses fatores reguladores que a gente quer de interesse e melhorar a situação dela, a vida dela de um jeito melhor. E dessa forma a gente consegue vencer os desafios de lidar com uma bactéria recombinante, uma bactéria engenheirada. Bom, então, por fim, a gente poder falar das perspectivas para essa tecnologia, né, como que ela fecha e tende a avançar como um negócio que ela está crescendo na biotecnologia. Então, as novas técnicas de sequenciamento e engenharia genética desses micro-organismos para restaurar a saúde do solo, para retornar à vida, a fauna e a flora locais que antes poderiam ser desertificadas completamente, a biotecnologia ela pode contribuir com isso, né? Solos extremamente pobres, por exemplo, da Amazônia, que tem pouca quantidade de minerais, podem ser voltados, né? Caso a gente tenha a perca da camada O da camada orgânica, e tem a desertificação total ali da região, com esses micro-organismos e com essas técnicas a gente pode voltar a entender, a voltar a ter essa fauna e flora local, e a aplicação desses micro-organismos geneticamente modificados tanto na remediação de poluentes, tanto para que volte essa fauna e flora. Uma coisa muito interessante é que isso já é uma tecnologia que já está
sendo pesquisada, não só por esse grupo, né, pelos papers que a gente apresentou, mas por vários outros grupos. Tem competições internacionais de biologia sintética que pedem e querem isso, competições internacionais como o IGEN, que eles exigem e querem que a gente tenha uma ideia para usar a engenharia genética e a biologia sintética como forma de levar o conhecimento, levar a desenvolvimento desses micro-organismos geneticamente modificados para recuperação e restauração de solos com problema, de lugares que foram desmatados, de desertos que podem voltar ou recomeçar ou começar a ter uma vida. Então, desertos como o do Saara, desertos do Atacama no Chile, desertos de Golgi na China, todos eles têm projetos de biologia sintética e de biotecnologia. Projetos que são mais sonhos, mas ainda assim projetos que de voltar a ter vegetação naquele lugar. E já acontecendo, né, a desertificação da Amazônia, ela é uma coisa que a gente pode utilizar como forma de não desertificar e continuar crescendo na Amazônia. Então, tudo isso são coisas que a gente pode, né, utilizar essa tecnologia e são perspectivas para um futuro crescente, para cada vez mais utilizarmos a engenharia genética, cada vez mais utilizarmos a biotecnologia para melhorar a qualidade e a ciência por trás do solo, por trás da agricultura, por trás da mineração e para diversos outros fatores aí importantes para o nosso crescimento ali, para o nosso desenvolvimento como humanidade, como conhecimento científico e como futura sociedade tecnológica que a gente acaba por desenvolver, e essa pode ser a base, essa pode ser o concreto inicial que vai levar a esse desenvolvimento. Então claro que o que eu falei aqui não é tudo que foi citado no artigo, tem algumas partes que foram citadas no artigo, da ideia deles para a perspectiva de futuro, mas como ciência a gente sabe que é muito mais além, e na época que eles publicaram era um tema muito novo, hoje já ainda é novo, mas com mais conhecimento, então o desenvolvimento acaba tendo mais oportunidades e mais coisas sobre o que a gente vai tratar, sobre o tratamento desse paper, que ele é um ponto muito importante. Então, as citações que levam esse paper, né, todos os papers que citam esse paper, mostram como ele tem esse impacto e essa pontapé inicial do tema, que é que eu acho que seja o mais interessante de se tratar, né? Muito obrigado. E esse foi o nosso seminário.